Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui no Ateliê Bucket. Vamos começar o ano com uma bolsa que tem o nome de Dreamer, né? Eu dei esse nome de sonhadora para a bolsa, né? Sonhadora ou sonhadora, né? Porque eu espero que esse seja um ano de muitas realizações, né? Para todos nós. Então vamos começar o ano com a bolsa Dreamer. Vou começar já explicando para vocês toda, vou mostrar para vocês o plano de corte, tá? Mas antes eu devo indicar que essa bolsa é um projeto pago, tá? O PDF dela tá na descrição do vídeo, só você entrar lá, adquirir o PDF, imprimir, o PDF está completo, com todas as medidas, tudo direitinho, é só você recortar e vir aqui nesse final de semana, tranquila, sossegada, com a sua bolsa, com a sua modelagem toda certinha, faz o corte no sintético, no tecido, e vem fazer essa aula aqui junto comigo. Acompanhe essa aula que você vai conseguir desenvolver perfeitamente a sua bolsa, tá? Caso você não queira adquirir a modelagem, você pode assistir a aula para acompanhar as dicas, o como fazer, e pode criar a sua própria bolsa a partir da ideia dessa bolsa. Né? Se você souber fazer a modelagem, você pode fazer a modelagem de uma bolsa como essa e, seguindo a aula, construir a sua própria bolsa, tá? Então, vamos lá. Vou começar repetindo o link do PDF para aquisição do PDF, com preço super popular, super baratinho, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Para essa bolsa, eu usei o sintético, né? O sintético para bolsa. Esse sintético aqui se chama Croco Charme, ele é muito bonito, tá vendo? Ele tem um brilho, assim, ele tem uma laca que é passada nele, que confere a ele esse brilho, né? Nessa gravação croco. Né, confere esse brilho, e ele também fica com uma certa rigidez que permite, às vezes nem estrutura a bolsa, tá? Essa bolsa não tem espelho estruturado, porque o próprio Croco Charme já tem, para mim, uma estrutura do próprio sintético, embora ele seja um 0,8, que permite, ele é maleável, mas também tem uma certa, quando você desvira a bolsa, ela fica armadinha, sabe? Não fica dura, fica armadinha, fica perfeita, tá? Então eu gosto muito desse sintético por causa disso. Então, vamos lá. A gente vai fazer, vou mostrar primeiro o plano de corte da parte externa da bolsa, depois a parte interna. Para a parte externa, você vai recortar 2 vezes, tá, no seu sintético, tá, 2 vezes os espelhos. Você vai receber essa modelagem aqui, tá? Eu tive que fazer ela cortada ao meio, porque senão vocês teriam que fazer uma impressão no tamanho A3 na gráfica, então é melhor no tamanho A4 para ficar mais fácil pra gente, né? Então, você recorta, vai ficar recortado o seu desse jeitinho, você vai espelhar, né? Você vai colar no papel, tá? Você vai colar aí no papel, né? Depois você vai espelhar, ou seja, dobrar do outro lado e vai desenhar igual, recortar, e você vai ter, então, um espelho igual a esse, tá? Com a margem de virada aqui marcada já na modelagem, vai marcado direitinho as suas margens de virada, tá? Posicionamento da aba, vai tudo direitinho na modelagem que você adquirir, tá? Você adquire a modelagem, eu te envio ela por e-mail, tá? Então, cadastra na loja o seu e-mail, o e-mail que vocês usam sempre, tá? O e-mail que você mais usa, que daí é onde eu vou, assim que o seu pagamento for confirmado, dentro de 24 horas eu te envio a modelagem. Eu envio sempre o mais rápido possível, tá? As meninas não reclamam do prazo de envio, não. Então, tá aqui, você vai recortar 2 vezes aqui os espelhos, uma vez o fole, né, aqui tem TNT que eu cortei para poder dar estrutura no fundo da bolsa, tá, isso é muito importante, essa é uma bolsa que tem um tamanho de médio a grande, eu acho uma bolsa grande, porque eu gosto de bolsa pequena, ela é uma bolsa de tamanho médio, que dá para carregar bastante coisa, então sua cliente pode colocar bastante peso nela, então é melhor estruturar o fundo para a gente ter uma garantia a mais aqui, né, de estrutura, por conta do tamanho da bolsa, tá? Ali estão os espelhos, o fole, 2 tirantes de alça que já estão pregadinhos, você vai recortar do tamanho da modelagem direitinho, fazer aquele risco no meio, fazer o viradinho, ó, tá? Para as 2 meio argolas, aqui eu tenho 2 argolinhas, pode ser argola D, argola redonda, que você quiser utilizar, porta-alças, tá? A aba você vai cortar 2 vezes, tá? No sintético, uma vez no estruturador, ó, tem um estruturador aqui, tá?
2 vezes no principal, vezes no estruturador. Lá na sua modelagem vai estar indicado aqui o posicionamento do botão. Você pode colocar um fecho, como eu coloquei, tá? Eu coloquei um fechinho torniquete. Você pode colocar um botão de pressão, um botão de imã, vendo fechinho torniquete. Você pode colocar fecho, botão de imã. Lembrando que, se o seu botão não tiver acabamento, você vai acoplar ele aqui na posição que está marcada na modelagem, aqui do lado de dentro, para não aparecer nada aqui do lado de fora, né? Porque não tem acabamento. E aqui uma faixa de sintético para a gente fazer o debrum francês para acabamento da aba, tá? Também está na modelagem as medidas direitinho. Aqui é a parte externa, né? Vamos repetir: 2 espelhos, um folhe, 2 tirantes de alça, uma aba e uma faixa de sintético, uma tira de sintético para o debrum francês, 2 meio argolas, um fecho ou botão. A parte interna da bolsa, então, que é o forro, né? Você vai precisar, vai cortar 2 vezes o colarinho do forro, fazer o virado, igual eu fiz aqui, colocar frente com frente, costurar, rebater, você vai ficar com o seu folha aqui do forro desse jeito, com os 2 colarinhos aqui de sintético, tá? Vai cortar o canal de zíper, tá? Que eu tenho um canal de zíper, que esse daqui eu já trouxe ele preparado, mas eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Daqui a pouco eu te explico direitinho como fazer o seu, mas na modelagem tá certinha, tá marcada as margens de virada, é só você fazer o virado com cola de contato, tá? De preferência ou dupla face, mas eu prefiro a cola de contato. Lá tá a marcação do tamanho do zíper, você vai fazer o acabamento direitinho, que eu já vou explicar como, e fazer o seu canal de zíper. 2 vezes aqui os espelhos aqui, né, do forro, você vai cortar 2 vezes, de acordo com a sua modelagem, tá? Aqui os espelhos do forro, e 2 vezes o colarinho do forro, tá? Vai fazer aqui uma margenzinha de virado, que eu já fiz um virado de 1 centímetro, tá? 2 vezes você vai precisar cortar, tá? Eu vou começar, então, explicando o acabamento do zíper, para quem nunca fez aqui esse tipo de acabamento. Como aqui já tá feito, então eu vou te explicar como fazer e como fazer o virado. Para o acabamento do zíper, eu fiz o seguinte: você vai pegar o pedaço do zíper que você for utilizar, que eu tenho um pedacinho, vai vir aqui, vai fazer aquela viradinha, virar aqui isso aqui para baixo, tá? Pega aqui a ponta do zíper, vira para baixo. Aqui você passa cola de contato, ou coloca um pedacinho de fita dupla face, vira para dentro. Aqui na parte vai ficar com essa orelhinha assim, né? Aqui nessa orelhinha você coloca outro pedacinho de dupla face e vira para baixo, tá? E você fica com essa dobrinha aqui do zíper, tá? Vai ficar dobradinho desse jeito, tá vendo? Desse jeitinho aqui que vai ficar, dobradinho. Vai fazer isso desse lado e do outro lado, tá? Se não quiser, você pode pegar o isqueiro, acender aqui, ó, e apertar, cuidado para não queimar a mão. Aperta, que vai grudar, o nylon vai derreter um pouquinho, vai grudar e já vai ficar viradinho assim. Pode ser com dupla face ou pode ser queimando com isqueiro, tá? Você vai fazer isso de um lado, do outro lado a mesma coisa, vai descer aqui, né? Já vai fazer o viradinho do mesmo jeito, vai ficar com esse acabamento aqui do zíper, tá? Sempre lembrando que o cursor vai ter que entrar pro lado de baixo, lado oposto do acabamento, tá? Então presta atenção, o zíper de metal só tem uma direção, geralmente, né? A não ser que o zíper de metal ele abra pelos 2 lados. Se for um zíper tradicional, o cursor vai entrar só por em uma direção. Então preste atenção para fazer o acabamento do lado oposto à entrada do cursor, tá? Aqui meu cursor ele entra por aqui, então meu acabamento tá feito aqui, tá? Aí, então, você vai fazer o colarinho, né? Vai fazer o virado normal. A gente faz um viradinho assim. Vai estar indicado direitinho na sua modelagem, tá? Vai fazer o virado, ó. Aqui dá para abrir, que aqui ficou aberto, ó. Você vai fazer o virado, tá? No colarinho, lá dentro, fazer as bordinhas, bem certinho. E você vem costura, ó. Vendo? Costura de um lado e do outro. Aqui vai fechar aqui, aqui e aqui. E vai ficar, costura uma parte, cola e costura a outra e vai ficar com esse daqui vai ser o resultado final, tá? Do seu colarinho, parte de trás e a parte da frente, tá?
Qualquer dúvida, caso você nunca tenha feito esse trabalho, ficou em dúvida de como fazer isso tudo, esse virado e tudo mais, tá? Pode entrar em contato comigo no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Mandar mensagem que eu te explico novamente, sem problema nenhum, como você faz esse virado aqui, tá? Mas é bem simples. Aqui eu fiz nessa parte aqui do meu sintético, mas não tem necessidade, porque a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de baixo do meu colarinho. Eu vou acoplar isso aqui. Já vou mostrar para vocês, a gente vai começar por isso. Então, vamos começar a aula de uma vez, que vai ficando mais fácil de entender. O virado você vai fazer, vai costurar aqui, aqui e aqui, e vai ficar essa parte livre de costura, sem virado, tá? Que o meu tá feito, porque eu já tinha feito esse colarinho anteriormente, quero aproveitar ele, tá? E então, para não fazer de novo, não tem necessidade, né? Então, aqui o meu tá com virado, mas o seu não precisa ter virado, tá? Virado é só aqui, 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 e fica livre. Então, vamos lá. E o seu canal de zíper vai ficar um pouquinho maior que o meu, tá? Então, vamos lá. Dobra o canal de zíper aqui ao meio, ó. Acha o meio, tá? Faz uma marquinha com a canetinha de sintético. A minha tá aqui, ó. Eu venho aqui, faço uma marquinha aqui, marcando o meio. Venho aqui. Aqui o meu, deixa eu reforçar que esse daqui já tá feito. Esse canal de zíper aqui é um reaproveitamento. A gente tem que aproveitar as coisas, né? É tudo tão caro pra gente poder não aproveitar. Aqui eu vou pegar o meio do canal de zíper. Peraí, acho que eu marquei esse meio no lugar errado. Peraí, deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu coloquei ele no lugar errado. Deixa eu ajustar, alinhar bem certinho aqui. Marcar direitinho, né? Senão vai ficar torto. Isso, agora sim. Agora tá direitinho. Vou colocar meio com meio, tá? Aqui eu vou pegar aqui o meio do forro, da parte aqui do corpo do forro, ó. Vou colocar aqui. A gente vai fazer um sanduíche aqui, ó. Meio com meio, tá? Ó, piquezinho aqui do forro, com a marquinha aqui do meio do meu colarinho. Tá? Eu vou alinhar direitinho aqui. Tá meio com meio, alinho aqui a ponte, as bordinhas, né? Vai ficar alinhadinho. Pego aqui o colarinho, que eu já fiz a margem de virado. Já marquei o meio, ó. Dei um piquezinho aqui. Vem, você dobra aqui pontinha com pontinha. É assim que a gente encontra o meio da peça. Vem aqui, dá um pique. Esse pique aqui marca, né, o meio da minha peça. Então, eu vou vir aqui e vou colocar meio com meio aqui da parte de cima também, do meu colarinho. E vou, opa, sai do lugar não. Ajustar aqui, ó, a bordinha, pontinha com pontinha, ó. Bate direitinho meio com meio. Tá? A gente alinha aqui tudo direitinho. É uma camada boa de costura. Eu não falei da máquina, né? Minha máquina é uma Jack A2. É uma reta industrial. Eu tô utilizando a agulha número 18 para esse projeto. A agulha número 18, a linha de nylon 60, na parte de cima e na bobina da máquina. Se você utilizar a máquina doméstica para esse projeto com esses virados e essas camadas mais grossinhas, você pode utilizar a agulha número 20 ou 21, tá na sua máquina doméstica. E a linha de nylon 60 na parte de cima e a de poliéster na bobina, tá? Não se coloca a linha de nylon 60 na bobina da máquina doméstica. A gente repete sempre, porque isso é realmente muito importante, tá? A máquina é instrumento de trabalho da gente, a gente tem que preservar e cuidar muito bem. É o que todo mundo faz, obviamente, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma costura simples aqui. Meu ponto de referência de toda a costura é 3,5 e 5. 3,5 para fechamento, 5 para acabamento. O que é o acabamento da minha bolsa? Toda a área de costura que vai ficar aparente. Tá? Quando alguém pegar a bolsa, sua cliente pegar a bolsa, vai ter as áreas de fora que ela vai ver. A parte interna da costura fica escondida, a parte externa da costura fica à mostra. Essa parte que fica à mostra, geralmente, ponto número 5, que é o acabamento. Aqui eu alinhei, ó, tudo direitinho, tá vendo? Meu colarinho, ó. Frente do colarinho, olhando pra frente do meu zíper e colarinho olhando pra frente do canal de zíper. Vou repetir. Frente do canal de zíper, olhando para frente do colarinho, né? Então, vamos lá. Frente do colarinho, olhando para frente aqui do meu tecido de forro, que é o cetim dublado, como falei. Vamos lá.
ponto 3,5, que é de fechamento, tá? Vamos costurar devagarzinho aqui, ó. Deixa eu acender a luz da máquina. Ah, tá desligada a máquina. É. Vamos lá. Não tinha nem ligado a minha máquina, gente. Ela tava desligada. Eu achando que ela já ia começar a costurar. Vamos lá. Começo e termino com retrocesso. Ó, retrocesso. Aqui a gente vem devagar, com a camada grossa. Ó. Camadas grossas requerem sempre costuras mais atentas, né, da nossa parte, para que elas não saírem, para não forçar muito a máquina. Deixa eu tirar aqui que tá a linha direitinho, tá? A pontinha aqui do virado. Aqui o meu tá com virado, o seu vai estar muito mais fácil, porque não vai ter virado. Tá? Na sua modelagem vai indicar tudo bem indicadinho, tá? Não se preocupe. Você não vai fazer virado também, como eu fiz aqui. Esse colarinho aqui. Esse colarinho é um reaproveitamento que coube perfeitamente nesse projeto, por isso que eu peguei ele pronto. Tá? Então, aqui tá, ó, a gente não rebate, tá? Aqui tá esse colarinho aqui. Agora eu vou pegar do outro lado, tá? Aqui não teria condição de rebater, a gente teria que rebater aqui embaixo. Embaixo não faria rebatimento, então a gente não faz rebatimento aqui de costura. O outro lado a mesma coisa, eu vou pegar esse lado aqui do meu colarinho, tá? Do meu canal de zíper. Vou acoplar meio com meio. Ó, meio com meio. Venho aqui. Paro, vejo se tá sobrando as mesmas medidas. Embora eu esteja colocando meio com meio, eu olho lá de cá, tá tudo ok. Certinho. Já venho aqui com o meu colarinho, mas deixa eu prender aqui lá, alinhar e prender. Isso aqui, sem estar com essa margem de virado, sem essa margem de virado, fica muito mais fácil o trabalho, né? Aqui eu fiquei com a camada muito grossa. E você fazendo em casa não vai ter essa camada mais grossa, né? Você vai ter duas camadas de sintético só retas, bem mais fininha de costurar, tá? Aqui meio com meio, né? Peguei aqui, ó, meu colarinho, a frente do colarinho olhando pra frente aqui, ó, meu zíper, aqui a parte da frente. Eu venho, ó, acoplo aqui em cima, meio com meio, verifico se os meios, ó, todos eles estão batendo. É o meio do forro, o meio do colarinho e o meio do canal de zíper. Tá tudo ok. Coloco uns clips para me ajudar a manter tudo aqui no lugar, tá? Já coloco aqui na máquina, ponto 3,5, continua o mesmo ponto, tá? E aqui eu já venho, ó, fazendo fechamento. Um pé de máquina. Meu pé de máquina é de meio centímetro. E minha cabeça tá tão distraída que eu preciso tomar cuidado para não cometer erros, assim. Eu tô bastante distraída. Ó, retrocesso no começo e no final. Prendi. Aqui eu tenho, tá? Meu canal de zíper. Agora sim, eu posso destacar, tá? Vou tirar o cursor aqui, ó. E vou destacar, tá? Vou ficar com as duas partes aqui, deixar o cursor reservado. Tô pensando em trocar, pegou um pouquinho de cola. Mas acho que dá pra tirar depois. Tirou, já saiu do cursor um pouquinho de cola, só ia trocar o cursor. Pronto. Temos aqui, ó, duas partes já com o canal de zíper. Tá? Você vai começar pelo, como eu fiz, você vai começar pelo forro da bolsa. A gente começa costurando o canal de zíper, tá? O colarinho com o canal de zíper. É por aqui que a gente começa, tá? Na bolsa. Tá? Canal de zíper, você começa montando o canal de zíper, depois você vem e costura, une as três partes, né? Forro, canal de zíper e colarinho.
Daqui que você começa na bolsa. Aí você vai vir aqui, costurar a parte de sintético aqui do fole, tá? A parte, o acabamento em sintético do fole, também tá indicado na sua modelagem direitinho, tá? E reserva junto aqui. Então, agora a gente vai, a próxima etapa são os tirantes, tá? Vou passar aqui a costurinha de beiradinha aqui nos tirantes. Ponto de acabamento, número 5. Vou vir aqui na bordinha, sem retrocesso, só para poder segurar tudo certinho, ó. Fechar. Costura de um lado e costura do outro. A minha linha saiu aqui. Você vai fazer aqui os dois tirantes, costurar a costura de beiradinha de um lado e do outro, dos dois, e já reserva com as meia argolas colocadas neles. Opa. Vamos lá. Ó, a bordinha já vou mostrar. Ó. Tá aqui, ó, costurei de bordinha. O outro tirante a mesma coisa, você vai fazer, costurar. Já vai pegar a meia argola que você for utilizar, ou a argola, ou o que você for usar. Já vai colocar aqui, ó. E já coloco. Se tiver dupla face, minha dupla face acabou, você já coloca ali aqui dentro um pedacinho e já gruda, que fica muito mais fácil de trabalhar. Então, com o tirante pronto, você vai vir aqui, vai dobrar aqui o meio fole, ó, bem aqui ao meio, né? Vai vir aqui, vai marcar o meio, tá? Vai vir aqui, eu cortei o meu tirante, ele ficou 2 centímetros da base aqui de cima até aqui, ele ficou com 2 centímetros, tá? Porque eu quero um tirante, só um pedacinho dele aparecendo, tá? E você tendo dupla face, você coloca a dupla face aqui dentro para fixar, tá? Ou cola com cola de contato. E depois você vai fixar, porque o folho tá caindo aqui. Você vai fixar depois nessa parte aqui. Você vai vir marcar o meio também aqui atrás, né? Já tá vincadinho aqui. E vai colocar o dupla face aqui, ou cola de contato, e vai colar, tá? A gente vai só colar, porque a costura definitiva disso aqui a gente vai passar depois. Então eu vou deixar para colocar ele depois. Se você também quiser fazer assim junto comigo, colocar depois. Mas o ideal é que você já deixe colado, né? Porque se você já colar o tirante aqui, você já garante um bom posicionamento para ele e não faça costura, tá? Porque na hora que a gente for passar a fazer o fechamento da boca da bolsa, aqui já vai passar uma costura, você vai ficar com 2 costuras aqui nesse folha e não vai ficar interessante. O interessante é que seja uma costura só, que já costure ele aqui. Então você pode fixar ele, colar uma parte na outra, né, aqui dentro, uma parte na outra, e depois fixar ele aqui, passar a dupla face, a cola de contato, passar bem, deixar bem coladinho aqui, e assim você já fica com ele só colado, tá? Não costurado ainda, não costurado, tá? Então agora já vamos deixar eles preparados aqui para a hora do fechamento da bolsa. Espero não me esquecer. Se eu me esquecer, eu tenho o recurso do porta-alça. Dá para colocar um porta-alças descosturando um pedacinho da... Não, nem precisa ser, nem esquecer, dá para descosturar um pedacinho da boca da bolsa, mas vai ficar com uma marca feia. Então o ideal é não esquecer. Vou deixar ele bem pertinho aqui para não esquecer. Então agora a gente vai fazer o quê? Pegar o fole da bolsa, meio com meio, e vamos acoplar meio com meio aqui no pique que a gente fez no forro. Isso, legal o cancelamento de ruído do fone, do microfone, para aparecer tudo quanto é barulho externo. Ó, meio com meio. Só ir clipando, começa por aqui, ó, para alinhar direitinho. Bordinha aqui, com essa bordinha aqui, ó, do fole com o colarinho, tá? A simetria aqui é muito importante. Tem que ficar bem alinhadinho, tá? Aí eu venho aqui, ó, venho alinhando aqui as bordinhas e venho clipando. A gente vai clipar todo o entorno da bolsa.
Começa de um lado e termina aqui. Eu já vou clipar aqui assim e vou clipar o meio. E para economizar tempo de aula, né, como sempre, porque ainda tem bastante coisa para costurar aqui ainda, então aí eu vou voltar com isso aqui já clipado ou costurado e a próxima etapa eu costuro junto com vocês. Estando clipado, vamos lá, vou costurar junto com vocês. Ó, atente aqui pro zíper, tá? Esse zíper tem que ficar para cá, tá? E aqui já tá a distância certinho, né, do canal de zíper aqui do colarinho, quer dizer. Na bolsa de vocês vai ficar mais para baixo. O meu colarinho aqui tá 1 centímetro menor do que o da modelagem de vocês. Então, o de vocês vai ficar na mesma profundidade aqui do folho, tá? O meu tá 1 centímetro menor. Deixa eu acender aqui para vocês visualizarem melhor. Ponto 3,5, que é ponto de fechamento, tá? Meio pé de máquina, tá? A gente respeita a nossa margem de costura. Meio pé de máquina de distância. Agora é só fazer o fechamento aqui. Ó, venho aqui e vou fechando. Tá? Vou tirando o clipe, só vou acompanhando aqui a curva natural aqui do que o forro faz. Tá? Vou só arrumando certinho aqui, vou fechando, ó, deixando pra dentro do arrumadinho. Meio com meio direitinho, né? Tiro o clipe do meio, tá batendo direitinho meio com meio, pra ficar simétrico. E assim a gente vai fazer dos dois lados da bolsa. Prontinho, fechadinho. Vendo? Aqui o meu tá 1 centímetro menor aqui, mas de vocês vai estar certinho, tá? Vai ficar na mesma medida do colarinho. Aqui eu venho, ó, meio com meio de novo. Tá? Lembrando, os tirantes de alça são depois, eles vêm depois. Ó. Aqui vou fechar e finalizar essa costura pra gente passar pra aba e depois pro corpo da bolsa. Prontinho, tenho o forro pronto, ó. O canal de zíper tá aqui embaixo. Né? O canal de zíper tá aqui embaixo. E aqui tá, depois só a gente acopla, fecha e coloca os tirantes, tá? Vou até colocar os tirantes agora aqui em cima, que eu não vou me esquecer deles. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer a aba, né? A gente vai costurar a aba. A aba eu fiz, passei cola spray da Tec Bond, tá? Colei o TNT aqui, ela é a reposicionável, tá? Colei certinho, né? Inclusive eu vou dar mais uma... Deixa eu enfilar esse pedacinho de sintético aqui, tá? Se você adquiriu a modelagem, tem alguma dúvida, só mandar, tá, nos comentários ou lá no Instagram, de preferência, que eu consigo te responder de maneira particular e te dar mais atenção, tá? Ó, Debrum francês, frente da tira do sintético que eu fiz, olhando para frente aqui do material da minha aba. Meio pé de máquina, tá? Aqui, aqui daria para deixar, eu não vou fazer acabamento, tá? Vou deixar aqui no corte a fio essa finalização aqui dessa aba. Eu vou começar bem do comecinho aqui, ó. Eu acho que eu podia deixar 1 centímetro. Vou deixar aqui. A minha margem de virado, ó, decisão que eu tomo em cima da hora que eu tô fazendo as coisas. Ó, tá vendo a minha margem de virado? Eu vou deixar para baixo da minha margem de virado, logo abaixo, tá? Eu vou começar a costurar meu debrum, tá? Aqui com meio pé de máquina, 1 pé de máquina, meio centímetro, tá? De fora a fora, agora é só costurando, ó. Começo tendo retrocesso, ponto 3,5. Aqui eu tô chegando numa parte importante que é a curva. Essa curva é o sucesso do debrum, depende do que a gente faz com essa curva, que é justamente isso, ó. Aqui eu não vou
esticar o sintético. O sintético precisa, a curva, ele precisa ser colocado na curva, ó. Tá vendo? Vou fazendo aqui, vocês vão vendo, ó. Começa a virar. Conforme eu vou começando a virar, eu só vou deixando o sintético assentar na curva, ó. Eu não puxo ele vai ficar fazendo umas ondinhas, tá vendo? Ele vai fazendo umas ondinhas, tá vendo? Vai começar a ondular. Isso significa que você tá fazendo o trabalho corretamente, ó. Eu vou só acomodando ele na curva, ó. Eu vou deixando ele sobrar na curva. Ao invés de eu ajustar, puxar e deixar ele esticado, a gente só vai colocando, ó. Vendo? Vou ver onde está a minha curva e só vou deixando o sintético nela, tá? Sem puxar, sem... Ó. É assim que funciona fazer pro debrum ficar perfeito, tá? Ó. Tá vendo? Eu tô vindo aqui trazendo ele, levando ele para minha curva. Ele precisa ficar assim, igual a gente faz com o vivo na curva. Eu acho que o vivo, às vezes, a gente acaba ajustando ele mais retinho, né? Ó. Vem aqui, só seguro certinho, alinhadinho. Ó. Vem aqui tudo alinhadinho, ó. Sem puxar, só deixo o sintético aqui. Lembrando que eu vou até o começo do virado e paro, tá? Vendo? Sobrou aqui o espaço aqui do meu virado. Aqui ficou até um pouquinho mais pra cima, eu acho, esse lado de cá. Tá? Vou refilar aqui em cima, não vou refilar ali embaixo ainda não. Ó, então o que eu tenho é isso aqui de resultado, tá vendo a curva? Como ele fica assim, ó, esse onduladinho aqui assim na curva. Então isso aqui é a garantia de sucesso do trabalho, tá? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou virar isso aqui do lado avesso, ou direito, né, já tava lá do avesso. Vou virar por outro lado, ó. Isso aqui assim, tá? Eu venho aqui, ó, e viro, né? Faço esse trabalho de virar. Viro bem mesmo, bem viradinho. Vendo? Eu viro bem assim, ó. Deixo bem virado, tá? E já vou aqui acomodando. Vou começar por aqui, tá vendo? Aqui lá de trás. É assim mesmo, ó. A gente vem, assenta bem, ó. Assenta bem mesmo a sua costura. Tá vendo? Vou deixando bem assentadinho. E viro isso aqui para trás, ó. Para fazer esse acabamento aqui. Venho aqui assim, venho aqui, ó. E viro para trás, né? Viro para trás e já vou assentando aqui, puxo bem, ó. Tá vendo? Faço esse trabalho de puxar, ó. Faz até barulho. Viro bem assim, tá vendo? Venho aqui, ajusto bem. Já vou assentando aqui onde eu vou costurar. Ó, deixando bem, não vai ficar virado, né? Depois a gente vai, na hora que for costurando, vai ajeitando. Mas, ó, puxo bem mesmo. Deixo bem arrumadinho, bem acomodadinho. É isso aqui que a gente vai ter. Venho aqui, dobro, né? Faço o mesmo trabalho de puxar de novo. Dobro, fica pequenininho assim. Ponto número 5, que é o meu ponto de acabamento. Acoplo aqui na máquina, costura de beiradinha. Costura bem de beiradinha, ó. Já vou deixando aqui, vou trazendo assim. Vou arrumando lá pra trás, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com o dedão aqui. Eu tô fazendo esse movimento puxando pra trás. Bem, acoplo aqui bem na beiradinha aqui. E sigo em linha reta, tá? Vou passar um pouquinho de óleo, passei até demais ali. Aqui assim, para poder ajudar a deslizar bem a costura. Ó, já arrumo bem aqui atrás, para costurar tudo direitinho. Um ponto, um retrocesso. Ó,
E vou devagar seguindo aqui a linha. Tô a mais ou menos no máximo 1 milímetro da bordinha aqui, tá? Do limite aqui onde tá virando sintético. Ela é a minha linha de base aqui de referência, tá? Pra eu virar direitinho, ó. Agora vem a curva, acomoda direitinho também, pra ficar tudo na mesma espessura. Ou distância, né? Ó, só ir acomodando e costurando. Curva, vira devagar. Vamos acomodando aqui. Tá? Ó. A gente para, acomoda e continua. Ó. Puxo bem. Aqui, ó, atrás a mesma coisa. Tô saindo da curva já. Lembrando aqui onde eu vou parar. Vou dar 2 pontos de retrocesso, um ponto para frente. E perfeito assim, ó. Tá vendo? A costurinha de borda, ela tá toda igual. De fora a fora. Aqui o preto aqui estoura na luz, né? Bate luz aqui, se reflete, se dá pra ver bem. Mas tá bem certinho aqui. Deixa eu refilar aqui, que eu devia ter cortado antes, né? Aí eu verifico atrás, ó. Tá todo costuradinho com uma sobra, né? Porque sobra esse pedacinho que a gente dobrou pra trás, sobra um pedacinho. Eu corto debrum sempre sobrando. Bem, porque eu nunca corto ele bem justinho na medida. Tá? Aqui eu devia ter refilado antes mesmo. Aqui eu deixei um pedacinho maior. E refilado igual aqui, que aqui ficou uma lá em cima, outra lá embaixo. Bom, aqui está. Então, agora como a gente vai refilar isso aqui? Para refilar, você vai abrir a tesoura, pegar uma tesoura bem afiada, a mais afiada que você tiver, com todo cuidado, obviamente. Essa daqui nem tem ponta, essa tesoura. Eu vou abrir um biquinho assim, ó, tá vendo? Um biquinho assim, não sei se dá pra ver bem. Bem pequenininho, a pontinha assim. Vou acoplar esse biquinho da tesoura aqui na pontinha do meu acabamento. Tá aqui assim. Eu venho e coloco ele aqui, ó. Tá vendo? Visto a tesoura aqui. Sem movimentar a tesoura. Você vai empurrar. Essa sua mão vai fazer força para o sintético ficar em cima da mesa, para a peça não se movimentar. Com essa mão aqui, você vem, pode até dar um piquezinho, tá? Fecha o bico de novo da tesoura com firmeza, sem movimentar. Se você fizer movimento de corte, vai entortar. Ó, você vai empurrar a tesoura e ela vai cortando o sintético, ó. Só empurra, sem abrir e fechar. Vai devagarzinho mesmo. É bem devagar. Você vai indo de pouquinho e ela vai cortando, ó. Que o mais próximo possível da costura que você fez, mas sobrando aquele pedacinho para não entrar na costura e perder o trabalho, ó. Vem girando, vem empurrando. Ó, só vai empurrando a tesoura e vai virando, tá? Vai tentando manter a mesma quantidade de sintético retirada, para ficar tudo bem retinho. Ó, tá vendo? É só empurrar a tesoura, é só empurrando a tesoura que ela já vai cortando, ó. O mais reto possível. Às vezes prende mesmo, ó. Mas dá tudo certo, ó, tá vendo? É assim que a gente refila o debrum francês. Tá? Aqui tem uma parte mais altinha mesmo, que é a do virado. Eu tiro uma tira, vendo? Toda sem movimentar a tesoura, tá? E você tem esse resultado de refilado, ó.
Fica perfeito, fica parecendo a parte, fica muito semelhante à parte de dentro e a de fora. Tá vendo? Refiladinho assim, ó. Bem rentezinha a costura, ó. Fica perfeito. Eu gosto muito desse acabamento. Tá? Aqui o Crocô Charme preto, ele aparece muito mais que algumas outras cores, porque ele é preto, o fundo dele é de malha, mas só olhando de modo geral, fica bem pretinha a aba, não tem nada de branquinho aparecendo aqui do fundo do sintético, tá? Então aqui eu tenho essa parte pronta, né? Então eu vou pegar a parte de trás, aqui o espelho traseiro da minha bolsa, vou pegar aqui a minha modelagem, você vai pegar de novo a sua modelagem, vai colocar aqui, vai posicionar a parte que você imprimiu, aqui desse lado, tá? De um lado aqui dela, tá? Eu vou posicionar e vou marcar aqui, ó. Ela tem aqui a marcação da aba, né? Da posição da aba, ó. Eu vou marcar de um lado, vou até colocar um tracinho aqui, ó. Fiz uma bolinha aqui, aqui marcou. Vou virar, vou espelhar, colocar aqui no meio, alinhar ali em cima, tá? Alinhar em cima, aqui no pontinho do meio. E vou aqui fazer um tracinho na posição do outro lado. Tá certinho na sua modelagem, tá escrito aqui, ó. Posicionamento da aba. Tá pequenininho, não sei se dá pra ler. Posicionamento da aba. Aqui tá direitinho onde você vai poder posicionar, tá? É que você vem nesses pontinhos que você fez. Pode fazer com a sovela também, tá? Pode pegar a sovela, fazer 2 furinhos, tá? Aqui eu faço um traço, ó. Coloco uma linha marcando onde vai ficar a minha aba. Ali já tá a marcação do diâmetro certinho dela. Então eu vou vir aqui e vou posicionar para costurar. Como ela tá feito virado, eu vou colocar a parte do fecho para cima, né, para a parte da boca da bolsa, tá? Ou seja, essa parte aqui tá olhando aqui para a parte aqui da boca da minha bolsa, tá? Então eu vou vir aqui posicionar, tem o meio marcadinho aqui, ó, na aba, tá? Marca o meio na aba, coloca aqui meio com meio que você marcou. Coloca um dupla face, é que minha fita dupla face acabou. Aqui eu errei a medida do meu viés, né? Porque deixa ele até lá em cima dos dois lados. Aí aqui, ó, verifica se tá sobrando a mesma quantidade, você pode pegar a régua, ver se você posicionou corretamente, ó. Ver se tá sobrando a mesma quantidade. Aqui tem 3, aqui também tem 3, certinho aqui. Aqui eu segui a orientação da modelagem, tá certinho. Tá? Agora eu venho, posiciono meio com meio, pontinho com pontinho, em cima da linha que eu risquei. Com dupla face isso facilita muito, a gente não corre risco de errar. Eu venho aqui no ponto número 5, o meu já saiu do lugar, ó. Se tivesse com dupla face não tinha saído. Minha dupla face acabou, ainda não chegou outra. Eu já comprei, mas ela não chegou. Aqui, ó, vou posicionar um pé de máquina de distância, tá? Primeiro. Posicionar direitinho aqui. Ver se tá tudo certinho aqui. Tá? Um pé de máquina. Venho e vou passar a costura no ponto número 5. Vou dar um ponto. Retrocesso, retrocesso. Aqui foi mais de um retrocesso. Dá uns 2 retrocessos, 3 no começo e no final, tá? Porque é uma aba. Ó. Opa, não precisa correr. Pra não ficar torta. Um, 2, 3 retrocessos. 1, 2, 3 pontos para frente. Tá? Aqui tá a minha costura. Aqui eu cometi um erro, né? Na hora que eu fui fazer aqui, eu deixei uma distância muito maior aqui. Eu achei que estivesse em cima, mas ainda não estava. Né?
E aqui ficou maior, ali menor. Mas aqui eu vou corrigir com um rebite, tá? Na hora que você for fazer, deixa a distância... Pode fazer normal, pode fazer toda ela, né? Pode vir com viés até embaixo, que dá até um acabamento melhor do que... Bota ele passando um pouquinho, você pode dobrar ele pra dentro, só que eu acho que isso tudo agrega camada, o que não é muito legal, né? Aqui eu vou colocar um rebite, coloco um rebite aqui, mas o ideal é que a gente não cometa esse tipo de erro de acabamento, né? Agora eu vou passar mais uma costura agora de beiradinha, aqui na parte de baixo da aba. Mais uma costura de beiradinha aqui na parte de baixo, ó. Um retrocesso. Dois pontos, um ponto, retrocesso no começo e no final. E eu tenho aqui uma costurinha dupla, ó. Fechando, e aqui tá faltando um pouquinho de viés, mas foi um erro meu, tá? Não significa que você vai cometer o mesmo erro que eu. Foi um erro meu mesmo de cálculo aqui. Mas aí aqui eu venho e coloco um viés, como eu disse, um rebite de acabamento, alguma coisinha assim. Aqui eu tenho já minha aba pregada certinho, na mesma distância sobrando dos dois lados. Tá certinho? Agora vamos fazer igual o forro, clipar, tá? Vou clipar aqui o fundo, agora direito com direito do meu folho olhando pro direito da minha bolsa. Vou clipar e costurar de um lado e do outro, como a gente fez no forro, tá? Não tem diferença. Tá? Vou passar meio com meio. A partir do meio eu vou clipando aqui. Vou trazer os clipes pra cá pra me ajudar. A partir do meio a gente vem clipando, ó. A distração faz a gente cometer erro bobo na hora da costura. Tá? Aí depois eu venho e acoplo aqui também. E vou distribuir a medida do meu fole durante o percurso aqui da curva da bolsa, tá? Vamos distribuir a medida. Ela tem uma curva bem grande, esse folho tem que ser bem distribuído. Não puxa, apesar que aqui não tem como puxar, porque se você também estruturou com TNT, TNT ele faz esse papel de tirar essa elasticidade natural do sintético, né? Quando o estruturador estiver bem colado, não vai ter como esticar. Porque se você puxar o folho na hora de encaixar na curva, ele pode esticar o sintético, ou seja, no sentido de que estica, e você perde a medida quando você vier aqui, uai, a minha modelagem não tá batendo, o folho não bate, mas na verdade, às vezes você esticou o sintético ou não acoplou devidamente o sintético aqui em todo o percurso aqui da curva, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando eu venho fechando, ó, ele vai assentando direitinho aqui onde eu tenho curva. Você vem e deixa ele assentar, ó, na curva, tá vendo? Ele fecha perfeitamente em todas as partes. A gente vem aqui agora, passa uma costura no ponto 3,5 e a mesma coisa, acopla o forro aqui a parte da frente da bolsa, aqui na frente, e faz essa mesma costura. Eu vou adiantar essa etapa, uma costura simples, ponto 3,5 em volta, coloca o outro aqui meio com meio, acopla aqui as beiradinhas para ficarem alinhadíssimas e faço. Depois é só a gente acoplar eu volto com isso aqui já costurado, já fechado, para a gente poder acoplar o forro e os tirantes de alça e finalizar a bolsa. Começa e termina a costura com retrocesso, tá? Eu achei importante trazer como é que eu faço para alinhar, tá? Para ficar perfeito, ó. Pontinha com pontinha desse lado aqui, folha com espelho, tá? Pontinha com pontinha alinhadinha, meio com meio alinhadinho, ó, pique com pique, tá? Aqui a mesma coisa, ó, alinho pontinha com pontinha, tá bem alinhadinho, vai ficar bem retinho. Isso aqui vai aparecer na bolsa e sua cliente vai olhar para isso daqui toda vez que ela pegar a bolsa, tá? E o resto agora a gente distribui na curvatura da bolsa, o restante
tá? O folha aqui, ó. A gente vai redistribuir o que a gente tem de medida de folha na curvatura da bolsa. Se você cortou na medida exata, 100 milímetros sobrando, ele vai ficar perfeito, tá? E outra coisa que eu queria trazer rapidamente, acabamento do viés, porque eu não fiquei satisfeita, obviamente, com a minha aba, porque eu acabei de estragar ela com aquele pedacinho que eu deixei menor, porque eu não medi do outro lado, achei que estava na mesma medida e estava uma maior e outra menor. Você pode fazer até o final, tá? Para dar, assim, como esse sintético aqui, ele tem uma espessura, para eu fazer esse daqui e fazer isso daqui, ele vai ficar bem grosso, mas ele vai dar um acabamento, tá? No final da aba. E como essa aba, ela tem virado, você não precisa virar ela para fazer acabamento, costurar, rebater uma costura, então você vai finalizar o seu viés assim. Então, no final da tira do viés, do debrum, do debrum, não é viés, é o debrum francês. No final do debrum francês, vai sobrar tira. Você vai pegar de um lado, vai lá na medida direitinho, vai dobrar pelo menos 1 centímetro para dentro, tá? Antes de começar a costurar, vai dobrar assim, igual a gente faz com o boneon, tá? E vai fazer esse dobrar para dentro e vai dobrar aqui e vai colocar assim e vai costurar, né? Vai começar a costurar direito com direito, né? Costura e depois na hora de fazer, de virar, você vai virar com isso aqui assim e depois ele vai virar, né? Ele vai virar assim. Ele vai ficar com esse acabamento aqui, tá? Vai ficar com acabamento assim, vai ficar com esse acabamento, tá? Você não vai ficar com essa tira assim, sem acabamento, tá? É isso que eu queria trazer para vocês sobre essa questão para o acabamento perfeito da aba, que eu devia ter feito e não fiz. Quis fazer uma improvisação e acabei ficando com a medida errada. Bom, é isso. Vou terminar aqui e volto para a gente finalizar a bolsa. Aqui está a distribuição perfeita, tá vendo? De toda a medida. Tá? Ela fica assim, perfeitamente distribuída e perfeitamente alinhada. Prontinho, costura feitinha dos dois lados, pregadinho. Se quiser dar um piquezinho assim nos cantinhos, ó. Com muito cuidado por conta da costura, tá? Piquezinho que vai te ajudar depois na hora de desvirar essas curvinhas. Tá? Só um piquezinho que a gente dá assim, tá vendo? No começo até o final da curva. Até onde a gente achar que é conveniente, tá? Dá um piquezinho, vem assim, do outro lado a mesma coisa. Ó. Muito cuidado para não picar a costura, para não dar um piquezinho na costura, né? Você vai perder sua costura. Do outro lado também. Piquezinho na bordinha da costura, tá? Agora a gente desavessa a bolsa, tá? Pode aquecer com o secador se quiser. Eu vou tentar desavessá-la aqui assim, ó. Eu falo tentar porque se eu sentir que tá, por conta desse TNT, e esse é um sintético, como eu disse, já tem uma certa rigidez, então eu preciso cuidar bem dele para ele não amassar demais. Vou trazer junto com o meu corpo aqui, que fica mais fácil pra fazer esse trabalho, tá? Vamos ver. Com muito cuidado para não amassar demais, porque o TNT ele amassa, né? Ele acaba danificando um pouco a peça. Ó. A gente vem, assenta essa costura, vamos assentando aqui. A gente fez uns piquezinhos para ajudar, né? Eles ajudam mesmo. Se quiser colocar vivo, pode colocar. Não tem nada melhor para assentar a costura do que o vivo. Quando você desvira ele, ele fica perfeito nas curvas, né? Só que eu colocaria um vivo aqui forrado, tá? Com o sintético do meu principal. Não colocaria nessa bolsa. É uma bolsa bem bonita, eu não colocaria nela um vivo plástico, não. Direto, não. Eu ia colocar ele forradinho, pra ficar mais elegante. Ó.
pronto ainda. Esse trabalho aqui ele é bem chatinho, né, de fazer, e ao mesmo tempo é prazeroso, porque a gente começa a ver o resultado da bolsa. A partir do momento que você desavessa e já começa a ver um corpo de bolsa costurado, a gente já começa a vislumbrar o resultado final, principalmente quando você está fazendo a peça piloto, a primeira peça, né? Você vai ver como ela vai ficar, né, partindo dessa primeira peça. Depois a gente vem assentando certinho a costura, mas está desavessadinho aqui, um fundo bem rígido, né? Esse sintético ele já tem uma rigidez boa, com TNT ele fica perfeito. Uma bolsa que vai carregar mais peso, uma bolsa. Para mim é uma bolsa grande, eu gosto de bolsa pequenininha. Então, para mim, qualquer bolsa maior um pouco é uma bolsona. Eu gosto de bolsa pequena. Tá charmoso, bolsa pequenininha. E algumas totes, algumas bolsas assim, maiores também, eu acho bem bonitas. Prontinho, ó. Desavessei a minha peça. Aí depois eu assento certinho as curvas, para ficar tudo bem no lugar arrumadinho, né? Pra perder esses biquinhos que formam da costura. Bom, tá bom aqui. Desavessamos a nossa bolsa, né? Antes de tudo, agora a gente tem que ver onde fica o restante do fecho, né? Onde é que ele vai ficar. Então, a gente já pode fechar aqui mais ou menos, dado a distância que a gente tem do folha, a abertura do folha, né? Já começa a tentar prever aqui mais ou menos. A gente pode dar uma forçadinha no fechamento da bolsa, para ela ficar até mais fechadinha um pouco. A gente vê como faz para não ficar torto. A gente tem que ajustar mesmo, porque a gente acabou de costurar, a bolsa ainda não tá com a costura toda assentada. Então, quando a gente vai fazer assim, ela vai entortar. Segura aqui em cima, ó. Tá? Vê as distâncias que tem certinho, se tá direitinho, antes de marcar. Tem tinta aqui no meu dedo, tinta de borda italiana, no dedo aqui. Ó, venho aqui, estico o espelho um pouquinho, para ver se a distância que tá aqui em cima é a mesma de um lado e do outro, tá? A altura da aba, o fechamento da aba. É chatinho mesmo de fazer isso aqui, tá? A gente tem que ter uma minúcia, porque senão entorta mesmo. Quando você fechar, fica tortinha. Pode pegar a régua, medir distâncias. Cadê a caneta de sintético? Eu vou marcar aqui, onde vem para mim a altura perfeita do restante do fecho, tá? Aqui assim, marquei com a canetinha, fiz uma marca. Se você tem botão, vem, força o botão e marca onde vai ficar. A gente pega o restante do fecho e bora acoplar ele aqui. Eu vou tentar bem aqui no meio da marca. Esse daqui tem garra, fura, marcar, pegar aqui o vazador, ó. Fazer um cortezinho com muito cuidado, porque esse vazador, ele, se deixar, ele vai embora. Tá? Vou cortar aqui do outro lado também. A gente tem que forçar um pouco. E tem que ter com muito cuidado. Aqui você pode colocar um recouro se quiser. Tá? Ver se tá retinho aqui. Arruma ele certinho se ele estiver meio torto. Ver se tá do lado certo, né? Que ele tem um lado, né? Ele fecha pros dois lados. Peguei com uma plaquinha, né? Uma chapinha de metal. Vamos ver se ela vai caber aqui. Deixa eu fechar aqui o fecho. Vou colocar um pedacinho de sintético aqui embaixo dele. A plaquinha de metal vai me ajudar. Deixa eu pegar um alicate. Aqui, ó, se dá pra ver, coloquei a plaquinha, chapinha de metal, acho que dá pra ver, né? A chapinha de metal, dobrei as garrinhas para dentro.
para elas não ficarem aqui assim, apontando do lado de fora aqui do meu fecho, tá? Bom colocar recouro, né? Aí fecha, fica aqui, né? Fechinho colocado na bolsa, certinho. Agora a gente coloca as meia argolas e o forro. Esse forro, o ideal é a gente colar. Agora eu vou pegar o forro e vou vestir esse forro aqui dentro da minha bolsa. Para que lado a bolsa fecha, então o lado que vai ficar o acabamento, minha bolsa, o acabamento dela vai ficar para cá. Né? Então, vou colocar aqui. Ver o acabamento do zíper pro lado certinho que fica, né? Que a bolsa vai fechar para cá. Do lado que você quiser. Tá? Aqui meio, com meio, a gente marcou o meio, né? A gente desenhou uma linhazinha de meio. Você pode colocar durex dupla face ou cola de contato. A cola de contato é perfeita. Se vem aqui, ela já vai colando, já vai deixando tudo no lugar. Como meu dupla face acabou, eu vou colocar, segurar isso daqui tudo com durex, com durex não, com clips, tá? Vou clipar todo o entorno. É só alinhar a bordinha, tá? Bordinha com bordinha, o entorno todo da bolsa. Eu volto com ele alinhado pra gente fazer o fechamento. Bom, então aqui eu já tenho a boca da bolsa toda clipada, ó. Né? Tá toda clipadinha certinho. E eu vou começar a costura para lá, que é a parte de trás da bolsa, tá? Lembrando os porta-alças, tá? Que eu vou colocar aqui. Se você for colocar aquele porta-alças pronto, aquele que é de metal, você já pode colocar agora, antes de fechar a bolsa, faz uma medida, né? Mede a altura que você quiser aqui, no meio certinho, acopla, põe um recouro para reforçar bem, né, do lado de dentro certinho, fecha as garrinhas e porta-alças aqui, fica bem elegante, eu gosto de porta-alças. Tá? Se não, se for fazer igual eu tô fazendo aqui, você já pode direto costurar. E lembrando aqui de colocar os porta-alças aqui, né, que a gente reservou. Né? Vir aqui, centralizar direitinho. Tá? Eu vou deixar o meu bem rentezinho aqui, ó. Porque eu não quero um porta-alças enorme, tá? Deixar ele assim bem rentezinho aqui. Vou alinhar direitinho. Vou deixar bem alinhadinho aqui. Pra poder costurar e fechar e ficar preso do jeito que eu quero aqui. Assim mesmo ainda vou alinhar ele na hora que estiver costurando, né? Vou colocar esse, depois pego o outro. Deixar ele aqui preso, eu já vou colocar o outro do outro lado. Também bem centralizadinho. Prontinho. Se você tiver colocado cola de contato, já colocou os tirantes e já estão todos colados, ou dupla face, né? Eu que tô sem dupla face, eu tenho que segurar tudo aqui com clips, né? Então vamos ao fechamento, tá? Eu vou virar aqui, vou começar pelo lado de trás aqui da bolsa, tá? Porque o acabamento fica aqui onde a aba passa. Olha, cuida pro canal de zíper, fica lá pra baixo, tá? Desce ele aqui, tá? Deixa ele descidinho assim. A aba também lá embaixo. Aqui é uma camada fina de sintético, são dois virados juntos, tá? Assim, a gente vai costurar aqui. Uma manobra difícil aqui no meu ponto número 5, porque eu quero costurar ele com costurinha de bordinha. E para eu alinhar essa bordinha do lado de cá, eu acho bem difícil. Eu prefiro fazer ao contrário, o que torna a costura um pouco mais delicada, né? Na hora de fazer aqui, ó. Eu tenho que vir do lado de cá, e é bom para vocês, dá para vocês verem direitinho a finalização, ó. E eu venho na bordinha aqui. Eu posso ir um pouquinho mais para dentro, caso desalinhe alguma coisa, como não tá colado. Se o meu tivesse colado ou costurado, colado ou com dupla face, eu não teria esse problema, né? Porque elas segurariam tudo no lugar, é só passar a costura. Aqui eu tenho que vir devagar, com muita atenção, e fazendo curva, e aqui tá bem, o folho tá estruturado, então ele tá bem rígido. Vamos lá, devagar. Um ponto, tá? Aqui eu vou começar com retrocesso, quando eu encontrar
der toda a volta e chegar aqui de novo, eu dou um retrocesso de mais alguns pontinhos, tá? Para poder segurar, vai ficar bem fechadinho aqui. Ó, venho alinhando a borda, fazendo a costura. Vamos lá. Opa, ai, tirando, saiu aqui. Ele tá aqui mais para eu não me esquecer dele do que seguro pelo clips aqui, mas tudo bem. Senão eu acabo esquecendo de costurar ele aqui. Eu alinho ele na hora. Tá vendo? Vou bem devagar aqui. Ele não quer parar ali não. Vou deixar ele aqui de lado para ele não me atrapalhar. Esse tipo de fechamento dá um acabamento muito bonito, na minha opinião. Só que ele é difícil, né? Porque aqui, se tivesse uma máquina, o ideal no fechamento assim, seria uma máquina de coluna ou de braço, porque assim daria para acoplar direitinho, né? Eu não teria problema, a bolsa é grande. Se ela tivesse toda estruturada, ela seria mais difícil ainda. O tirante aqui, navegando livre, né? Ui! Bom, a bateria do meu fone acabou, do meu microfone acabou, antes de finalizar a bolsa. Então eu vou tentar falar próximo do microfone, mas vai ficar baixo esse finalzinho. E não vou falar muita coisa, eu vou mais fazer o fechamento da bolsa, tá? Então vocês não vão mesmo me escutar, que eu vou estar mais quieta. Então eu vou tentar ficar quieta e só finalizar a costura, tá? Vocês vão acompanhando, costura de beiradinha, né? Até a gente finalizar a bolsa aqui, tá? Nesse pedacinho de vídeo. Eu até parei de gravar e voltei, coloquei o microfone para carregar, mas ele leva um tempo, então não vai dar tempo até lá. Então eu vou acoplar aqui a alça, como eu já tinha falado, né? E vou seguir a costura da boca da bolsa até acabar. Aqui a dificuldade é porque ela tá estruturada, o fundo e a aba. Então fica muito difícil mesmo de dobrar aqui pra fazer essa costura dessa parte. Mas a gente vai fazer. Mesmo que ela amasse um pouco, depois ela desamassa. Se tivesse colado ou com dupla face, esse problema não existiria, né? Por isso é importante colar ou passar a dupla face. Cheguei aqui, cheguei aqui perto, vou colocar de novo o tirante.
são as partes mais difíceis, os dois folhes, passar pelo folhe, por conta da, como eu disse, o Crococharme, ele é um sintético muito, ele já tem uma certa rigidez. Como a estrutura da aba e com a estrutura do folhe, ele fica ainda mais difícil de dobrar, a gente tem que ir dobrando com muito cuidado para não estragar, né, não ficar todo amassado. E também ir mantendo a costura reta, né? Bem alinhada. E a borda bem alinhadinha. Então é aí que tá a dificuldade. Difícil de fechar não é. A dificuldade tá em lidar com esses itens aqui. Aba, estrutura. Aqui é que tá a questão dela. Ela não é difícil de fechar. Difícil é só a estrutura do próprio material e do estruturador que tá aqui, que é o TNT. Deixa eu vestir aqui, ó. Esse tirante sem o dupla face, enfim, tudo isso são agravantes. Se você tiver colado, arrumado direitinho, essas dificuldades vão passar longe da sua costura, bem longe. Pode ter certeza. Aqui tem que alinhar direitinho, tá? Você coloca o tirante, olha aqui embaixo onde tá alinhadinha a costura, pra fechar direitinho. Aqui eu tenho que virar a bolsa e virando ela pra poder, então é aí que tá a dificuldade. Depois a gente arruma ela, deixa ela ficar toda amassada. Depois eu alinho ela de novo. O que interessa é conseguir costurar tudo no lugar direitinho, ó. As bordinhas certinhas aqui. Meu tirante ali, não sei se ele ficou tão retinho como eu gostaria, não. Muito difícil. Nesse sentido aqui, sim. Nesse sentido a bolsa tá apagando a luz da máquina. Tá acabando já, não parece, mas já tá acabando. Se não fosse essas questões, seria um fechamento bem simples, ó, só um virado com virado. Opa, deixa eu um pouquinho, pera. Deixa eu retinho. Eu consigo encontrar bonitinho, costura com costura. Retrocesso. Pronto. Ela é trabalhosa, mas ela dá pra fechar. O trabalho mesmo foi aqui, né, nos dois folhas, principalmente. A gente ficou mais trabalhoso por conta da estrutura da bolsa. Pelo Crococharme aqui não tem estruturador, mas parece que ele tá todo estruturado. É um excelente sintético. A gente vai assentar aqui a bolsa direitinho. Agora o cursor.
cursor fechadinho. Aqui a gente vai fazer um acabamento para ele. Como a gente tá habituado, né? Eu vou cortar um pedaço do zíper, um pedaço muito grande. Eu vou tirar aqui um pedaço, tá? Vou colocar um acabamento aqui de zíper. Aí você pode fazer o acabamento que você quiser no zíper. Eu vou usar esse daqui, ó, de metal, né? Que eu venho aqui, dobro o zíper, né? Coloco ele aqui dentro. Vou queimar a pontinha esquerda, tá? Vou queimar aqui para grudar a pontinha aqui do zíper, ó. Pego aqui, coloco dentro, venho e coloco o parafuso aqui, tá? A gente vem e coloca um parafusinho que vem com ele. Deixa eu pegar a chavezinha aqui. Essa chave, acredito que dê certo esse parafuso, vamos ver. Se ela não for muito pequena para ele. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Vamos ver, não sei se ela vai dar certo para fechar. Mas é assim, você vem e coloca então ele aqui dentro. Tem um buraquinho aqui. Encaixa a chave quando ela serve. Acho que essa daqui não vai servir. Essa daqui acho que ela é muito larga. É, realmente. Ela não serve para esse parafusinho. Bom, aí depois eu vou parafuso ele aqui. Pra gente, senão o vídeo vai se estendendo até eu conseguir parafusar. Aí coloco o terminal de zíper, você pode fazer de sintético, como você tá acostumado a fazer acabamento, né? Coloco lá pra dentro da bolsa. Aqui tá o colarinho, ele vai ficar assim mesmo, né? A de vocês vai ficar 1 centímetro pra baixo ainda desse daqui. Vai ficar ainda mais lá dentro, vai ficar bem na linha aqui em cima, bem bonito alinhadinho, tá? Venho, fecho aqui. E alinho, depois a gente vem, assenta a costura da bolsa, coloca um pezinho dentro pra acertar. E é isso aí. Essa daqui é a nossa bolsa Dreamer. Espero que vocês tenham gostado da aula. E vejo vocês na próxima.